Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adé, este é o Marcos Gueros que está aqui ao meu lado e você está no Quinto Vento. Marcão, mais um tier list pra galera aí, hoje sobre as maiores e melhores vendas da história do Furacão. Fizemos uma listinha, aí pra vocês entenderem. Fizemos uma listinha, pegamos, aliás, não fizemos nada, porque a gente não faz aqui. Não, a gente é entretenimento. Exatamente. Coisa que informa muito. A gente suga o conteúdo dos outros e comenta. E dessa vez a gente sugou o trabalho, excelente trabalho, inclusive do Transfer Market, que é o maior site de, estatísticas, números e coisas que vocês possam imaginar sobre futebol no mundo, junto com o Gol. Um grande salve pro Gol. Sempre tá presente aqui nas nossas apurações. E daí a gente pegou a lista e falou, vamos fazer um tier list dessa rapaziada. As categorias que a gente colocou aqui foi vendas históricas, que daí levam em consideração o que o cara fez por nós, o que o cara tá fazendo no outro clube e o valor da transferência. Um engana trouxa, que é, acho que a categoria até melhor do que históricas, que é aquele cara que jogou muito aqui, foi vendido e não fez bosta nenhuma lá. Boa venda, aquela venda que, jogou bem aqui, vendemos, bom, tá ok, não foi um valor tão ruim. Aquela venda média que você fala, legal, podia ser melhor. E aquela que a gente tomou no cu, aquela que foi uma bosta, o cara jogava muito aqui, saiu praticamente de graça. Bora lá, Marcão, vamos começar sem mais delongas, Marcão. A primeira venda, então a gente vai por ordem aqui, vai decaindo o valor dos jogadores. A primeira venda vai ser o Renan Lodge. Em 2019, ele foi vendido para o Atlético de Madrid por 21,75 milhões de euros. Pra mim, histórica. Histórica, Marcão. É histórica, né? Eu acho que essa não vai ter tanta discussão assim. Dinheiro para um caralho. A segunda é Lucas, cara. Lucas é legal a gente falar que, ele é a segunda maior venda da história do Atlético. Ela foi feita em 2000, então faz 22 anos que essa venda aconteceu e ela ainda é a segunda maior da história do Atlético. Foi a venda que praticamente pagou a Arena meio estádio lá, né? Junto com as outras vendas que vinham do Paulo Henrique, do Oséias antes. Mas essa venda foi o que deixou o Atlético com dinheiro no bolso. Eu vou ter que pôr essa no histórica também, Marcão, porque você vai discutir comigo? Nossa, gente, cara, vamos lá. Os malucos pagaram 21,3 milhões de euros em 2000 no cara. Eles foram muito enganados. Ah, tá. Eu não sei nem os números dele no Rennes, mas eu duvido que ele deu retorno. Eu entendi o teu argumento e eu concordo. Tá ligado? Ela foi histórica pro Atlético, porque deu muito dinheiro realmente, mas realmente, o Lucas, naquela época, valer 21,3 milhões de euros, comparando com os outros jogadores aí. Também que ele jogou pra caralho no Atlético, mas realmente, depois nunca mais apareceu em lugar nenhum. Pereira jogou mais que ele no Atlético, com todo respeito, e né? Fez 50 gols em 57 jogos em 2001 e não foi vendido por isso aí. Inclusive, tem a venda nele, nem entrou aqui. Me convenceu, Marco. Tá convencido. Enganados. Já foi a primeira vez que enganamos um trouxa, eu acho. Aí vem Bruno Guimarães, histórica. Só dá o valor aí. O valor de Bruno Guimarães pro Lyon, 20 milhões de euros. Ficamos com 20%. Os 20% deles foram vendidos por 8,4 milhões quando eles transferiu pro Newcastle. Só lembrando que esses dias aí o Lodge fez um gol aí pelo Atlético que valeu mais 4 milhões de euros pro Atlético aí. Então, nada tem esse valor. A próxima é Kleberson, Marcão, que foi pro Manchester United em 2003 por 8,6 milhões de euros. Cara, eu acho que essa foi uma boa venda. Boa venda? Na época, 8,3 milhões de euros era muita grana. Mas se você for comparar Lucas 3 anos antes, 21,3, e eles compraram o Kleberson por 8,6, um jogador campeão do mundo sendo titular na final. Eu acho que foi bom pro Atlético, ele não chegou a jogar tanto lá, né? Nem sei se os caras lembram dele, mas pro Atlético... Não enganamos trouxa e também não foi um negócio histórico, assim, nossa, mudou o Atlético de patamar. Hernani. Em 2016, pra mim, o Hernani foi um engana-trouxa, mas digo por quê. O Zenit não fez nada com o Hernani. O Hernani não rendeu rigorosamente nada no Zenit, ele foi emprestado. Foi pro Lille, né? Foi Saint Etienne. E depois, agora ele foi pro Parma, depois Genova. O Genova comprou. Ou seja, nem tem Lille na história. Então, mas enfim, acho que enganamos mais um trouxa com o Hernani aí, porque ele jogava muito aqui. Sim, e porque ele nem chegou a jogar no time que comprou ele de fato. Eu gostei desse argumento. Próxima seria, sempre que Robson a gente Bambu. tá por ordem de valor aí, pra vocês não. Vocês vão ficar de cara com uns caras que vão aparecer aqui. Robson Bambu em 2020 foi vendido pro Nice
por 8 milhões de euros, Marcão. Vamos de engana trouxa? Engana trouxa porque ele não jogou nada lá e voltou pro Brasil. Corinthians. Tá no Corinthians. Um jogador que foi em 2020, 2 anos depois já tá jogando no Corinthians. Aí nem sei se tá jogando, não tô acompanhando o Corinthians. Enganamos o trouxa, ele 8 milhões de euros era muito. Fernandinho em 2005 pro Shakhtar por 7,8 milhões de euros. Pela Marcão. história que ele tem no Shakhtar, seria histórico. Mas eu acho que boa venda, né? Boa venda junto com o Kleberson ali, porque ele dava o retorno, mas a gente sabia que ia ser vendido uma hora ou outra, porque extrapolava o nível do futebol nacional, e o valor foi bem ok, 7,8 milhões de euros é bem razoável. Léo Pereira em 2020 foi pro Flamengo por 7 milhões de euros. Ah, engana trouxa, carinho. Você acha, cara, que foi engana trouxa? Sabe por que eu vou argumentar? No Flamengo, você disse? Vou argumentar pra você, porque a gente vendeu ele em 2020 e em 2022 ele ainda é titular do Flamengo. Ele joga bastante. Assim, cara, ele não chegou a jogar no Flamengo o que ele jogou no Atlético, principalmente no último ano dele pelo Atlético, mas eu vou discordar do Engana Trouxa porque ele ainda é 2 anos depois titular no time. Então, vamos lá. Boa venda? Boa venda. Boa venda porque também a graninha ali foi boa. Aí, Rony 2020, Palmeiras pagando 6 milhões de euros. Essa vai ser a primeira que eu vou falar que saímos no prejuízo. Até levando em consideração aí que a gente correu um risco gigantesco trazendo o Rony, né? Tudo bem que ele deu o retorno técnico pra gente, mas cara que, pelo que ele tá jogando no Palmeiras, aí é o jogador com mais gols na história do Palmeiras pela Libertadores. Pagaram quanto 6 foi ele? Milhões 6 milhões de euros. Você acha que 6 milhões de euros valem um ano de punição sem contratar jogador? Acho que não. Não, então, não. Ainda mais saímos prejudicados na venda do Rony. Exatamente. E ainda mais pelo que ele fez no Palmeiras. Vitinho, Marcão. Vitinho, Dinamo de Kiev, 2021, a venda, 6 milhões de euros. Lembrando que era pra ser um pouquinho maior, porque ele tava negociando com o Bordeaux, mas o Bordeaux acabou recuando e ele foi lá pro Dinamo de Kiev. Vou por venda média, Marcão. Venda média. Venda média porque ele é um, muito. Bom jogador, ele tava jogando demais no Atlético, ele não chegou a dar tanto retorno técnico porque meio que não deu tempo, né? Primeiro ano que ele despontou aí, de fato, sendo titular, ele já foi vendido. É um jogador que talvez, na minha opinião, valha mais do que 6 milhões de euros, mas a gente vai ver isso na sequência. A gente deu sorte, puta, é sacanagem falar isso, né? A gente deu sorte que a gente conseguiu contar com ele um pouco mais pela tristeza que tá acontecendo lá na Ucrânia. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer que não deu sorte. Pablo, Marcão, talvez essa a gente discorde. Pablo em 2019, né, final de 2018, ali foi um limbo entre a contratação dele. 6 milhões de euros pagos pelo tricolor paulista para o Atlético. Cara, você não acha que a gente enganou um trouxa? Eu acho que é uma venda histórica, Marcão. É uma venda porque histórica. ele foi lá, não jogou nada, voltou de graça. Isso beleza, tem que ser histórico, beleza. Tem que ser histórico. Tá, beleza. Quem sabe seja o retrato do engana trouxa, mas exatamente. Não dá. Ele é tão engana trouxa que ele virou histórico. Bom, eu vou reformular. O Pablo, que foi emprestado ao São Paulo por 4 anos, por 6 milhões de euros, voltou pro Atlético esse ano. Exatamente. Então, cara, e o retorno técnico dele aqui foi fantástico. Né? Sid Clay, 2018, vendido como jogador do Corinthians pro Dinamo de Kiev, 5 milhões de euros. Cara, pra mim, isso aí é uma enganação de trouxa braba. Independente de quem comprou. O Sid Clay pra mim era uma ele até, se ele tivesse sido vendido pro Corinthians, não seria porque ele chegou a jogar no Corinthians, chegou a ser titular, tanto que depois ele saiu pra Europa. Mas como não foi isso que aconteceu, ou outro time tomou no cu com essa venda aí. Vamos ser sinceros. Tanto que ele voltou pro Corinthians depois e não jogou nada. Otávio, 2017, vendido pro Bordeaux por 5 milhões de euros. Cara, pra mim isso é uma boa venda. Boa venda também. Mesmo nível ali do Léo Pereira, chegou a jogar e tal, foi titular durante anos. Eu não peguei essa estatística, porque não é o foco aqui, mas eu acho que o Otávio fez papo de, mais de 100 partidas pelo Bordeaux. Então ele foi um jogador muito útil pro clube que comprou ele. Então, cara, é boa venda, porque o valor, de 5 milhões de euros é bom num volante, mas enfim. O próximo é o Jadson, em 2004, saiu pro Shakhtar por 5 milhões de euros. Cara, o Jadson pro Shakhtar. Mano, eu acho que foi uma boa venda ou venda média. Eu vou pôr em venda média também, porque ele fez história no Shakhtar e ele saiu relativamente barato, né? Foi mais comparar barato que o Fernandinho, por exatamente. Exemplo, então, é pro mesmo clube, na mesma época. O Fernandinho foi 7.8, ele foi 5, então... Comparando com o que ele fez... A próxima, Paulo André, em 2006, foi pro Le Mans por 4,5 milhões de euros em 2006. Uma boa venda, né? Uma boa venda. Junto ali com... Porque, foi pra Europa, nem sei o que ele fez no Le Mans lá, também não quero nem saber, não tenho nem interesse em saber. Mas ele era um jogador que tava jogando muito bem no Atlético, ele veio do Guarani. Até fez mal pro Atlético a venda dele, mas, 4,5 milhões de euros em 2006...
É uma venda bem razoável. Lima por 4,5 milhões de euros. Engana trouxa, pode pôr. Nossa Pode pôr, o Zara ele gosta. O Zara ele Cadê gosta. o Lima aqui, velho? Cadê? É o Lima esse? É o Lima. É o Na Lima. volta, né? É. O Lima, isso, é isso. Lima vendido pro Al Ittihad em 2005 por 4,5 milhões. Esse é o tweet. Marcos Guilherme em 2018 por Al Wahda por 4 milhões de Pode pôr euros. também. Engana trouxa. Engana Ou venda trouxa. histórica. Esse aí, ganhar dinheiro com o Marcos Guilherme depois do que a gente fez com ele, do que ele faz com o futebol. Essa é muito boa. Que ele faz com a bola, né? É, Mas a judiaria que ele faz com a bola toda vez que ele entra em campo é duro. essa foi uma venda polêmica, porque o Nathan nem chegou a praticamente jogar. Ele fez muito poucos jogos pelo principal do Atlético. Ele já nem chegou a ter aquela renovação, né, de sendo do time principal, sendo profissional. E saiu pro Chelsea aí meio brigado com o Atlético. E depois voltou pro Galo lá, mas ele foi pro Chelsea a primeira vez. 4 milhões que pro Chelsea também não faz diferença nenhuma, não saiu prejudicado nisso, mas o Nathan foi o real, o que prejudicou o negócio, né? Ele foi o instrumento da lavagem de dinheiro, é um negócio nesse sentido, porque ele não jogou lá, não jogou aqui e não joga até hoje, ninguém sabe como que ele joga. Exatamente. Então pra mim, mano, é uma venda Média. Boa, É concordo. isso aí. Aí temos, essa é boa, essa vocês vão gostar. Ribamar 2018 pro Pirâmides do Egito, um time que não existe mais. Lembra? Ele existiu 3 meses, o Pirâmides. 3 meses. Inclusive o técnico do Pirâmides era o Alberto Valentim. Tinha ele que pediu a contratação de Ribamar. Vocês veem como o Alberto, desde aquela época, já mostrava quem ele era. Essa enganada de trouxa Cara, clássica. é quase uma venda histórica isso. Não, eu Quase. acho que isso aí até cabe uma venda histórica. Ah, então, Mesmo fechou. argumento do Pablo. Beleza. Porque pelo amor de Deus, 4 milhões de euros. o Ribamar... Isso sim é lavagem de dinheiro. É, Esse Pirâmides aí foi um esse time Pirâmides. que existiu 3 meses. É uma Não. parada absurda. Paulo Rink, 97, foi direto pro Bayer Leverkusen por 4 milhões de euros. 4 milhões. Eu vou colocar que a gente saiu prejudicado, Marcão. Eu também Sabe acho por barato. quê? Porque ele jogou no Bayern e chegou a ser titular da seleção alemã. Então, um jogador que foi pra seleção como titular por 4 milhões de euros, mesmo que naquela época, eu acho que a gente meio que saiu prejudicado. Depois ele voltou pro Atlético, tá, mas naquele momento ali, poderia barato. ter vendido E por mais assim, caro. foi barato e foi algo surreal, né? Sim, sim. Porque, mas imagine a cabeça do Petralha, eu fico imaginando. O Petralha deve ter rido muito dos caras do Rennes, né? Porque em 97 ele Sim. vai lá, vende o cara, constrói cara um de- estádio, E um cara exatamente. tá ligado? E depois, Cara pô, de seleção. 3 anos depois ele vai lá, senta numa mesa de negociação e os caras oferecem, mano, 7 vezes a mais. 7 vezes mais dinheiro, de 4 milhões pra 21. Que loucura! 6 vezes, um pouquinho bem menos. esquisita essa transferência do Lucas pro Rennes, né? Mas, Exatamente. enfim. Marcelo Cirino em 2014 foi pro Mengão, ficou até tarde secando o Mengão, 3,5 milhões de euros. A gente gosta, né? Esse aí Eu vou pôr engana trouxa, Não porque tem ele como. não jogou nada no Flamengo, sofreu um monte de polêmica lá. Os caras odeiam ele até hoje, o Atlético ainda teve ele em momentos importantíssimos depois, Sim. né? Então enganamos um trouxa e o cara voltou. Mais um bom jogador aí, Marcão, dessa época aí também, que começou com o Cirino lá na base. Neto em 2010 foi pro Fiorentina por 3,5 milhões de euros. Posso falar? Pode. Saímos prejudicados. Eu também acho, e eu acho Muito que o próprio Fiorentina, o Neto, cara, ele sempre foi reserva de goleiros históricos, ele também não deu tanta sorte, mas é um goleiraço, cara. Até achei que ele começou, depois da Copa de 2014, ele começou a ser convocado pra seleção e daí parou. Mas a gente saiu prejudicado porque ele joga demais, ele podia ter ficado no Atlético. Ele jogou a vida inteira na Europa. E Exatamente. sendo titular e reserva, alternando momentos em titular e reserva, ele jogou no Barcelona. Então, Foi tipo, anos reserva do Buffon. no Buffon, na Juventus, jogou no Valência, que é um clube gigantesco. É isso, saímos prejudicados porque o valor foi baixo, né, na época, e se não me engano, em 2010 não era mais o Petralha, por isso que a gente acabou fazendo isso e contratando o Morro, no mesmo ano, basicamente. Então, é isso, Neto vendido por 3,5 Provavelmente foi o mesmo dinheiro usado. então. Foi no ano seguinte, mas acho que foi o mesmo dinheiro. Essa é maravilhosa. Fernandão em 2015 não tava jogando aqui no Atlético, de repente ele foi vendido, ele tava em 2013 no Atlético, se eu não me engano, foi pro Fenerbahçe e foi vendido pro Fenerbahçe por 3,4 milhões de euros pelo Fernandão. Milhões de euros por um cara que não jogou no Atlético, não jogou em nenhum outro clube do país. Cara, eu não sei, eu acho que é histórico também.
Histórico? É histórico. Ele não fez 10 jogos pelo Atlético, esse maluco. Verdade. O Atlético ganhou 3,4 milhões de euros. Que louco, é uma loucura. É uma loucura. Aí uma mais nova aí, né? Santos de 2021 pro Flamengo por 3 milhões de euros. Pode enganar o trouxa. É? Você acha que vai enganar o trouxa? Atestado de engana trouxa. Por Num quê? goleiro de 32 anos, o valor que foi 3 milhões de euros num goleiro bem mais velho, pro padrão do futebol atual. Você tem que levar em consideração que hoje em dia 3 milhões de euros pro futebol brasileiro é muito dinheiro, né? Tipo, é muita grana. O euro tá quanto? 10 pilas, sei lá quanto que tá o euro. 7 pilas. Então dá muitos reais. E o Santos tem sido reserva, primeiro ponto. E o segundo ponto é um goleiro de 33 anos, 32 anos. Então, pra mim, enganamos assim. Onde eu assino? Era isso. Tá bom. Essa é gostosa também. Thiago Carleto pro Ittihad por 2,3 milhões de euros. O Ittihad gosta, né? Cara, Eles gostam isso aqui vai ser histórico ou vai ser engana trouxa? Você que sabe. Ou é histórico Eu vou ou pôr no engana- histórico aqui, cara. Vou pôr no histórico. Porque, cara, vocês lembram do Carleto no Atlético, fazer os gols de falta dele lá. O Atlético vendeu ele por 2,3 milhões de euros e de repente ele tava no Brasil de novo batendo falta de volta. Sim. É aquelas coisas que só Deus pra explicar mesmo, né? O mesmo Ittihad que pagou 4,5 milhões no Lima em 2005. O mesmo time. Exatamente. Então é isso, galera. Lembrando que se você discorda da gente, eu acho que a tua do Santos vai ser polêmica, Marcão. Você consegue criar o teu tier list aí, tira um print e manda pra gente no nosso grupo de WhatsApp, né? Manda lá. Esse tier list de hoje vai ser divertido. A gente quer saber a opinião de vocês. Não se esquece, escreve aqui se você não é inscrito, dá o like, que eu sei que você gostou desse vídeo. Comenta aqui, porque eu sei que você não concorda com alguma coisa que a gente falou aqui. Você precisa discordar. Não tem como concordar. Exatamente. Se concorda com tudo, comenta aqui também. Concorda com tudo, em Exatamente. caixa alta, pra gente Exatamente. saber que você chegou até aqui. Ipsis literis. E é isso. Estamos juntos, nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando, segunda e quinta às 7 horas ao vivo, lives neste canal. Exatamente. Valeu, galera. Fiquem com Deus.